Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, curtindo a primeira semana do outono e poder contar com a sua companhia. E nesse momento trágico, com a continuidade da pandemia, onde mais de 300 mil brasileiros perderam a vida e que o sistema de saúde está em colapso em vários lugares do Brasil, faça sua parte, fique em casa, evite ficar batendo perna por aí sem necessidade, use a máscara, proteja sua saúde, seja responsável com a vida dos seus familiares, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Precisamos continuar sensíveis ao aumento absurdo de perdas de vidas humanas que vem acontecendo com o recrudescimento da pandemia. Precisamos lutar juntos pela vida, portanto, sim para a vacina. E nesta edição vamos construir um papo bem gostoso sobre a leitura e sobre as histórias contadas nos livros, nessa viagem pela literatura. Porque você quando lê, a leitura é o mais completo de todos os exercícios intelectuais. Você enquanto está lendo, você está vendo a imagem, você está criando uma imagem, você está ouvindo um som, você está ouvindo a voz do narrador. Ele estimula diversas áreas do cérebro. E a leitura, através da literatura, você tem acesso a um mundo inacessível de outra forma. Você lê um livro que se passa em Paris em 1800 e você vai entender como era Paris nessa época, como se você tivesse feito uma viagem. Você lê um livro que se passa na Rússia do século XVIII e você vê quais eram os costumes, como os russos se organizavam em sociedade. Então, além de adquirir uma cultura geral, você tem uma experiência de vida inacessível de outra forma. Eu acho que as pessoas que não leem são pessoas que vão ter um universo muito mais limitado. Aqueles que leem, e leem diversos tipos de autores, são pessoas que adquirem uma cultura que as torna muito mais interessantes, muito mais preparadas para encarar os desafios da vida. Uma viagem que estimula e amplia o conhecimento das pessoas. Eu acho a força da literatura muito grande, assim, me pegou junto com a música, com o rock desde garoto, e eu acho que é muito importante. Eu acho que o conhecimento verdadeiro que a gente tem de si mesmo e das coisas está muito na literatura. Eu acho muito importante ler, é tão importante quanto ouvir música, e recomendo a todo mundo que fique ligado, que é uma coisa que às vezes as pessoas deixam de fazer, tem preguiça, mas é um mundo maravilhoso. A magia do livro, você abre ali e ele te pega. E para a entrevista desta semana, nosso convidado é o professor e escritor Luciano Máximo, aqui de Linhares. Luciano é professor e escritor e já tem 4 livros publicados. Segundo Luciano, a base da sua escrita é o seu universo de leitura e considera fundamental que o professor tenha uma ampla experiência como leitor para exercer influência sobre os alunos, mesmo à distância. Você, quando está lendo, o aluno está vendo, você está com o livro ali, você fala do livro, tenta incentivar ele a ler. E quando você está distante dele, você está lendo em casa, mas você, da forma que você tiver, você passa para ele a experiência. Você absorve o conteúdo daquela leitura e transmite para os alunos. Você tem que estar o tempo todo preparado, porque os alunos veem ele tem que enxergar em você aquela pessoa que está sempre lendo, tem sempre alguma coisa para passar para eles, tem sempre uma dica. Então você, independente de você estar tendo contato ou não, você como professor, eu acho que todo professor devia ter esse hábito de ler, porque mesmo que você não esteja ali lendo na frente do aluno o tempo todo, mas ele percebe que você é um leitor. Você não vai perder a oportunidade de falar de um livro, de falar da importância da leitura, entendeu? Então é uma coisa de você, é um exemplo de vida, né? É compartilhando as palavras de Luciano Máximo que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E caminhando juntos nesse momento de pandemia, onde devemos seguir as orientações dos profissionais da área de saúde e, portanto, ficar em casa o máximo possível, vamos aproveitar para exercitar o hábito da leitura. Portanto, junto comigo e com o nosso parceiro, o ilustre Álvaro Silva, na nossa coluna Dica de Leitura desta edição. Eu tenho passado meus dias lendo, porque como eu escrevo, ler é uma necessidade. Durante dias normais, durante as épocas em que a gente sai, trabalha, se diverte, vai a todos os lugares, a leitura é um prazer que complementa o dia. Agora não. Agora em época de pandemia, preso em casa, eu tenho que ler por necessidade quase fisiológica, porque a leitura, em tempos como esses, protege a mente, evite que você se desequilibre e com o prazer de estar somando cultura ao pouco que já tem. Leiam, aproveitem a pandemia para ler dentro de casa, isolados, longe dos riscos da Covid-19, passem a ler, sempre que possível. Não parem. Vocês vão ver o bem que isso faz. E nessa tomada de consciência de ficar em casa o máximo possível, vamos aproveitar a leitura de bons livros. Siga junto comigo na nossa coluna Dica de Livro. Pode rodar a dica. Nesta dica de livro, eu quero compartilhar com vocês a doce história de amor de Guma e Lívia e de como é doce morrer no mar. História contada no livro Mar Morto, do escritor baiano Jorge Amado. Olha, pessoal, esse livro foi escrito por Jorge Amado em 1936, quando ele tinha apenas 24 anos de idade. O livro Mar Morto talvez seja o livro de Jorge Amado que mais traga homenagem ao mar, ao cais, aos marinheiros. A história se concentra em Guma, um mestre de saveiro que sabe que seu destino é morrer no mar. Mas mesmo sabendo do seu futuro, ele acaba se engraçando com Lívia, uma moça que chega nas redondezas e que atrai Guma. Como Iemanjá atrai os barcos para a água, é paixão certeira. A história de Guma e Lívia, que é contada no livro Mar Morto, entre outros personagens, parecem ter uma cadência das ondas do mar. Jorge Amado consegue nesse livro externar uma prosa como se fosse um poema. Cada página é uma onda que se quebra na poderosa narrativa do nosso baiano ilustre. Outros personagens, como o velho Francisco, a sensual Esmeralda, Rosa Palmeirão, entre tantos outros, têm o poder de também seduzir o leitor. Ao longo dessa afetuosa história de amor, então, uma história gostosa, certeira e cativante. Jorge Amado, mesmo em início de carreira, soube construir uma bela narrativa. É uma história lenta, mas que afaga o leitor, quase o carrega no colo. É assim, vai desbravando as ondas que às vezes se tornam tormentas. E essa história continua. E continuando juntos no encantamento desse universo da leitura, vamos conhecer a história de uma escritora que foi tocada pela leitura, na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, Literatura na Veia. A minha mãe era professora universitária, né, da área de letras. Então, lá em casa sempre teve muito livro, porque minha mãe sempre leu muito. E a partir, então, dessa história que eu fiquei muito admirada e muito espantada, porque eu achava que ninguém tinha me falado como era bom ler. E aí foi um livro atrás do outro. E minha mãe sempre se preocupou em dar literatura, né, fornecer livro para mim e para o meu irmão. E a sorte estava lançada. De incentivo em incentivo, nasceu uma escritora. E aí um belo dia, como eu te disse, por acaso, eu nem sei explicar como é que foi. Eu acordei no meio da noite, meu marido dormindo. Eu acordei, Roberto, acorda. E ele, o que foi? Eu falei, eu vou escrever um livro. Ele,
Aham, ok. Aí ele virou pro lado e dormiu. E, de fato, no dia seguinte eu comecei a escrever. Em 3 meses eu estava com o primeiro romance publicado. Depois eu escrevi outro, e outro, e outro. Foram, nesse período que a gente esteve nos Estados Unidos, acho que foram 5 ou 6. Hoje já são 4 livros publicados, ganhou 2 concursos e o nome dela está estampado entre os principais autores brasileiros. Se lançar sem medo e conquistar o mundo sem precisar sair do lugar, nada além de palavras. E você viaja, né? Você viaja. Acho que foi isso que quando eu era pequenininha, quando eu li meu primeiro livro aos 8 anos, que era um livro de aventura, que foi minha surpresa, meu espanto e meu... Sabe, a magia daquilo ali, meu Deus, nunca ninguém me falou que eu podia viajar assim. Então é isso. É seguindo juntos nas trilhas do encantamento pela leitura que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com o escritor Luciano Máximo. E aí, da sua parte, cara, como é que está sendo conciliar esse dia a dia seu ficando em casa? Mas rapaz, não é muito fácil não, que a gente é acostumado a estar participando, estar em convívio com outras pessoas, né? São os eventos que a gente já vinha se acostumando a participar, de eventos literários. E até por ser professor, tem todo um costume de estar com outras pessoas, né? Aluno, toda essa coisa. Então a gente sente muita falta, né? Fica dia a dia ali torcendo para que tudo normalize, mas não é muito fácil não. Aí a gente gasta esse tempo escrevendo, né? Eu sei. Esse é o lado bom, a gente consegue se dedicar mais escrevendo, com coisas que a gente gosta de fazer em casa, né? Eu tenho a atividade de professor também, né, Luciano? E a gente sente a falta daquela sociabilização com o aluno, né? Sim. Você tem vivenciado esse sentimento? Aquele contato do dia a dia ali com o aluno, com os professores, com coordenadores dos cursos. Como é que está acontecendo isso para você? A gente sente falta, a gente tenta amenizar isso aí um pouquinho através das redes sociais, do WhatsApp. Hoje em dia a gente encontrou novas formas de estar se reunindo, né, através de... Seja pelo Google Meet, alguma coisa assim, a gente está sempre em contato, mas não é a mesma coisa, né? Não tem o mesmo calor, né, Luciano? Com certeza. É uma coisa bem inusitada que aconteceu com a gente ainda está... Parece que a ficha ainda nem caiu, né? Essa situação de não poder estar tendo contato ali. Ainda mais brasileiro, que é acostumado com o calor humano, né? Exatamente. Está acostumado a abraçar, beijar as pessoas. Então, realmente é uma coisa bem difícil para todos nós, né? Ô, Luciano, até para servir como referência, né, para outros professores, para nossos alunos, né, para pessoas que estão tendo juízo, né, de se manter em casa, né, de evitar ficar perambulando pela rua à toa. Como é que você tem organizado sua estratégia de leitura? Eu sou aquele cara que eu só ando com o livro debaixo do braço, né? Quando eu estou em casa, agora que a gente está mais tempo em casa, eu sempre tiro um bom tempo para ler. Eu tenho lido bastante e escrito também, né? Eu estou sempre em processo de escrita, sempre estou terminando um livro, já estou pensando no próximo, né? Então estou sempre escrevendo e eu estou lendo mais por estar em casa, mas eu sou aquele que eu sempre estou com o livro comigo, eu estou na fila do banco, eu estou no ônibus, em qualquer lugar eu estou lendo. Então a minha vida é toda essa, uma leitura intensa o tempo todo. E em casa agora estou botando em dia as leituras que eu não estava conseguindo antes. Então é até um exemplo para as pessoas, né? As pessoas que estão aí mais tempo dentro de casa, em vez de ficar se reclamando, né? Claro que é difícil para todo mundo, mas então procura ocupar seu tempo aí, bota as leituras em dia, procura aproveitar o máximo possível esse tempo aí, né, que a gente está em casa. Dá o exemplo também para os filhos, para quem não é acostumado a ler dentro de casa. Você lendo, você também está dando exemplo ali, então tem que olhar por esse lado aí, para ficar mais fácil para a gente, né? Tem um livro que você leu recentemente, que você destaca a história ou que você destaca o personagem? Agora, nesse período mais recente? Bom,
Eu sempre costumo ler muitos romances policiais, né, Agatha Christie, mas eu tenho me voltado muito ultimamente para os escritores brasileiros e os capixabas também. Mas eu estou participando do clube de leitura da Biblioteca de Vitória, lá, até organizado pela Elisete, lá da biblioteca Da lá. Biblioteca Pública Municipal de Vitória. Isso. Então, Organizado pela Elisete Caser, né? Isso Até para a aí. gente dar destaque. É. Então eu estou nesse grupo aí, é muito importante esses grupos que incentivam a gente a ler e é muito gostoso depois a gente compartilhar, Compartilhar né, a experiência, de né? leitura. Então a gente está lendo Clarice Lispector, que é aquele livro A Hora da Estrela. Então a gente está lendo e agora no final do mês vai ser mais uma reunião que a gente vai fazer, onde a gente vai falar sobre o livro e vai até prestar uma homenagem à mulher, lendo poemas de escritoras capixabas, né, poetisas capixabas. Eu vou também fazer uma participaçãozinha com o fundo musical. Ok. Ela até fez a postagem essa semana desse evento que vai acontecer agora no final do mês. Eu sei. Parece assim uma coisa de ficar repetindo essa pergunta, mas eu insisto em repetir, Luciano. Até para os estudantes, né, e outros professores também que assistem o nosso programa, mesmo à distância, por que é importante o professor ser leitor? É importante porque a distância física dos alunos nesse momento, né? Porque quando você está perto dos alunos, a sua própria... Você, quando está lendo, o aluno está vendo, você está com o livro ali, você fala do livro, tenta incentivar ele a ler. E quando você está distante dele, você está lendo em casa, mas você, da forma que você tiver, você passa para ele a experiência. Você absorve o conteúdo daquela leitura e transmite para os alunos. Você tem que estar o tempo todo preparado, porque os alunos veem ele tem que enxergar em você aquela pessoa que está sempre lendo, tem sempre alguma coisa para passar para eles, tem sempre uma dica. Então independente de você estar tendo contato ou não, você como professor, eu acho que todo professor devia ter esse hábito de ler, porque mesmo que você não esteja ali lendo na frente do aluno o tempo todo, mas ele percebe que você é um leitor. Você não vai perder a oportunidade de falar de um livro, de falar da importância da leitura, entendeu? Então é uma coisa de você... É um exemplo de vida, né? Ele vê no seu comportamento, nas suas ideias. O professor tem que ser a referência para o aluno. Isso, você vira uma referência constante ali. Ô Luciano, para a gente falar um pouquinho da sua prática de escrita agora, né? Tendo a responsabilidade de ficar em casa, né? Por causa da pandemia. E aí vamos falar de 2 dos seus livros. Você é um professor da área de linguagem. Sua experiência mostra que o aluno que tem o hábito de ler, ele tem um melhor desempenho na escola? Isso aí não tenho nenhuma dúvida. Você nota a diferença dele, tanto na forma dele se expressar, na forma dele se comportar e até os resultados no que diz respeito às avaliações, tudo, né? Eu fico feliz quando eu noto que tem um professor, um aluno que diz que lê, que gosta de ler. Instintivamente eu termino observando aquele aluno, né? Aí eu vejo que os resultados dele são outros, né? Com certeza aquele aluno ali não vai trazer muito problema com relação ao desempenho. A questão da participação também, né, Luciano? Sim, sim. É muito importante. Às vezes tem aquele aluno que é introspectivo, mas a gente vê o resultado de outras formas, né? Na educação, no jeito de falar, a gente percebe isso facilmente, né? No resultados também do desempenho, né? Que é muito importante. Então, é por isso que a gente, ao ver isso, a gente se sente ainda mais incentivado a indicar, mostrar para eles a importância da leitura, né? Eu acho que isso aí tem que ser uma missão diária do professor, porque os resultados vêm, né? É uma corrente que tem que se formar, né, Luciano? Para a gente falar um pouco dos livros que você trouxe aqui, Luciano, como é que está sendo sua prática de escrita agora, ficando em casa? Você escreve todos os dias? Você escreve de manhã quando você acorda? Você escreve à noite? Como é que está funcionando para você?
Você está tendo uma produção intensa, né? Sim, sim. Tem quanto tempo que você escreveu o primeiro livro, que publicou? Pois é, foi em 2019, né? 19. Que eu até vim aqui fazer o meu primeiro livro. De lá para cá eu escrevi bastante. Bastante. Não parei, não. Como é que está sendo isso no dia a dia, Luciano? Pois é. Para a gente falar dos livros. Agora que de um tempo para cá que eu passei a ter mais oportunidade de escrever mais, né? Porque antes eu escrevia em todo lugar, né? Às vezes eu estava num horário vago na escola, eu ia lá para a sala dos professores, escrevia. Então eu estava numa produção intensa. Parece que depois a gente estar em casa, parece que às vezes bate até um desânimo por causa da situação, né? Mas eu tentei driblar esse desânimo e eu descobri que eu produzo muito melhor na parte da manhã. Então de manhã cedo eu já tomo aquele cafezinho e eu criei esse hábito praticamente diário, né? A não ser se ocorrer algum imprevisto, mas geralmente de manhã é a hora que eu tiro para escrever. Olha, você está falando de um aspecto que é relevantíssimo. Ficar em casa, né, o dia inteiro. A gente, de certa forma, a gente vai reforçar isso aqui, precisa ter essa responsabilidade, né? Se a pessoa sai, a pessoa tem que usar a máscara, nas várias situações tem que higienizar as mãos e tem que ficar em casa o máximo possível para evitar realmente a aglomeração. A aglomeração faz a transmissão do vírus, né? Faz o vírus circular. Mas ficar em casa, né, Luciano, a gente precisa ter disciplina. Não é fácil, não é fácil. Né, pessoal? Ninguém está dizendo aqui, é fácil, tá tudo certo. Então, não é assim. A gente precisa ter a disciplina. E você pega, por exemplo, a moçada mais nova, é muito mais difícil ainda. Com certeza. Né? Luciano, Zumbis em Linhares, você publicou em 2019, né? Isso. Você mostra para nosso público. Fala rapidamente desse livro. Depois a gente vai falar desse outro aqui que já está publicado, né? Sim? Que você já fez o lançamento. Por gentileza. Em 2019 eu vim aqui até falar desse livro, né? A capa era outra, só que é o mesmo livro. Eu mudei a capa, mas é um livro bacana, onde eu ambiento aqui na nossa cidade, né? É de época, de 1955, então tem aqueles detalhezinhos que a gente observa da época, então algumas coisas inerentes de Linhares, né? Que eu acho que é bem interessante. As pessoas, acho que até hoje tem muitas pessoas que leem esse livro e outros meus e que ainda tem um carinho maior por esse aqui. Né? Porque é bem familiar aqui da cidade, né? A história, ambientado aqui em Linhares, né? Isso. Luciano, e o outro que você já publicou também, que o público, né, já teve acesso? Sim. Tia Tita. Pois é, esse livro aqui, ó, eu já publiquei há pouco. Eu fiz um lançamento virtual com ele, né? E algumas pessoas leram também, não tantas pessoas como Zumbis em Linhares, que com Zumbis em Linhares eu viajei bastante, participei de vários encontros literários. Então, bastante pessoas já leram esse livro. Mas esse aqui ainda está meio recente, mas quem leu deu um retorno bem bacana. E até eu vejo esse livro aqui como talvez seja o meu preferido que eu escrevi até hoje. Porque, embora seja uma história de terror, aquela coisa de fantasma, né? Que eu gosto de usar esses seres tradicionais do terror, igual o zumbi, o fantasma. Só que aí é interessante você escrever sobre essas figuras que já são tão batidas, né? Mas aí que você bota a sua criatividade, escrever uma história sobre fantasma, que é uma coisa tão já batida, mas de uma forma diferente, que a pessoa costuma gostar. E eu abordei aqui a questão dos manicômios que tinham na década de 60 lá em Minas Gerais, Barbacena, aquela coisa toda. Então eu abordo aqui essa questão também. E a questão às vezes, da falta de carinho dos pais com os filhos, às vezes de tratar melhor um filho do que outro, que gera consequências. Então eu abordo uns temas bem legais, assim, até para questões de discussão e também para informar as pessoas desse fato histórico, que muita gente não conhece dessa história que teve desses manicômios que eram verdadeiros depósitos de pessoas lá, de maus tratos. Né? Exatamente. Luciano, você sabe que o tempo de TV espreme a gente no canto da tela, né? É verdade. Queria agradecer, meu irmão, mais uma vez por você vir aqui, prestigiar o programa Sim para a Literatura e participar com a gente. Tá, eu agradeço mais uma vez ter me convidado e sempre que precisar de mim, estou
tuas ordens. Você está com mais 2 livros aí prontos já, né? Sim. Oportunamente a gente vai apresentar para o público do Sim para a Literatura e para a sociedade aqui do Espírito Santo. Com tá certeza, bom? agradeço. Valeu. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.